Uma revolução nas regras da Fórmula 1 está prevista para 2026, com carros totalmente novos. Porém, as coisas são mais simples desse ano quando o regulamento ainda está estável. Mas isso não significa que não vai haver mudanças importantes nas regras para 2025. Então, aqui vão 6 alterações para você ficar de olho nesse ano. A Fórmula 1 vai parar de dar um ponto pela volta mais rápida já em 2025. Essa regra nasceu em 2019. Na época, a Fórmula 1 argumentou que trazer de volta o ponto extra daria mais emoção às corridas, mesmo que os fãs não tivessem pedido isso. De fato, essa regra já fez parte da Fórmula 1 lá atrás, entre 1950 e 59, mas as expectativas não corresponderam à realidade. Embora tenha sido interessante ver quem conseguiria garantir o ponto extra em algumas corridas, muitas vezes acabou sendo um fiasco. Era quase sempre a mesma história. Um piloto lá da frente, que tivesse uma boa vantagem sobre o de trás, fazia um pit stop extra e acabava garantindo um ponto, porque colocava pneus novos sem perder a posição. A chave virou quando o Daniel Ricciardo, que estava lá atrás, usou essa artimanha em Singapura no ano passado como uma despedida da Fórmula 1. Com isso, ele tirou o ponto de Lando Norris, que brigava pelo campeonato. Teve quem dissesse que Ricciardo fez isso para ajudar a equipe irmã da RB, a Red Bull, porque Max Verstappen disputava o título. Esse foi o gatilho para as equipes concordarem em eliminar o ponto extra desde já. Os carros estão ficando cada vez mais pesados. Em parte, isso se deve às unidades de potência maiores, às baterias e aos requisitos de segurança mais rigorosos. O peso mínimo vai subir de 798 para 800 quilos, mas essa regra foi criada para ajudar alguns pilotos. O peso mínimo inclui o carro e o piloto. Então, pilotos mais pesados sempre tiveram uma leve desvantagem. Para equilibrar as coisas, o peso mínimo de 80 kg foi estabelecido para os pilotos, com as equipes tendo que colocar lastro em quem pesar menos de 80. Agora, em 2025, o peso mínimo do piloto vai subir para 82 kg, e é por isso que 2 kg extras foram adicionados ao peso total do carro. Depois dos problemas que os pilotos enfrentaram com o calor e a umidade no Qatar em 2023, a FIA vai introduzir um novo sistema de resfriamento esse ano. Se o dia estiver quente demais, com temperatura acima de 30,5 graus Celsius, vai ser declarado risco de calor. As equipes vão ter que instalar um sistema especial, que é um colete resfriado à bateria, que faz circular um líquido pelo corpo do piloto. As regras impõem que o meio de resfriamento só pode ser ar, água ou uma solução aquosa de cloreto de sódio, cloreto de potássio ou propilenoglicol, que é um composto líquido usado em várias indústrias. Além disso, as equipes vão poder adicionar uma abertura no carro para aumentar o fluxo de ar para abrigar um trocador de calor que faz parte do sistema de resfriamento do piloto. Para evitar que as equipes sejam prejudicadas ao instalar o sistema de resfriamento, o peso mínimo dos carros vai aumentar 5 kg nas provas em que for declarado o risco de calor. Além dessa abertura, outra entrada de ar pode ser instalada na parte superior do nariz do carro para ajudar a direcionar o fluxo de ar para o piloto. A McLaren causou polêmica no ano passado quando a asa traseira flexível dela foi projetada para dobrar em alta velocidade e abriu uma fenda que reduzia o arrasto e aumentava a velocidade nas retas. Esse conceito ficou conhecido como Mini DRS porque ele funcionava de forma similar ao sistema de redução de arrasto oficial. Ele inclusive ajudou Oscar Piastri a vencer o GP do Azerbaijão. E embora a McLaren tenha concordado em fazer mudanças no final do ano, depois de consultar a FIA, isso não impediu ajustes das regras de 2025. A ideia é evitar que outras equipes tentem algo semelhante. Nesse ano, a largura da fenda da asa vai ser reduzida de 10 a 15 mm para 9,4 a 13 mm, com o limite superior ficando em 85 mm quando o DRS estiver aberto, ou seja, vai ter menos espaço para manobras. Agora tem também uma regra clara que diz que a posição da asa do DRS só pode estar aberta ou fechada, não pode ser flexível nem mudar de forma. O tempo de transição entre esses dois estados deve ser inferior a 400 milissegundos. Essa exigência elimina qualquer possibilidade de usar elementos flexíveis na asa traseira para reduzir o arrasto. Mas não é só na asa traseira que as regras vão mudar nesse ano.
houve um ajuste no que as equipes podem fazer com as asas dianteiras flexíveis. A partir do GP da Espanha, a FIA vai restringir a tolerância de flexão nas asas dianteiras nos testes de carga feitos nos boxes. Com a preocupação de que algumas equipes possam exagerar na elasticidade aerodinâmica, a partir de Barcelona os novos requisitos da FIA vão exigir um aumento de 1/3 na rigidez. Com base na força de 1000 newtons, aplicada em 3 pontos diferentes da asa, a deflexão vertical na área externa vai ser reduzida de 15 para 10 milímetros. Já na parte interna, vai mudar de 3 para 2 milímetros. Ainda não está claro quem vai ser prejudicado ou beneficiado por essa mudança. No ano passado, a McLaren e a Mercedes lideraram os designs de asas flexíveis, mas a Ferrari e a Red Bull devem trabalhar mais nesses conceitos durante o ano. Com o medo de uma guerra de testes com carros antigos, surgiram limitações ao que as equipes podem fazer a partir de 2025. Pela primeira vez, vai ter restrição para o TPC, sigla em inglês para testes de carros anteriores. São os testes com carros de 2 a 4 anos de idade. As equipes agora só podem fazer um máximo de 20 dias de TPC durante toda a temporada, com os pilotos limitados a 1000 km entre eles, em no máximo 4 dias. Em relação aos testes com jovens pilotos, também houve uma mudança nos requisitos para sessões de treinos livres. Até o ano passado, as equipes tinham que colocar um novato que tivesse disputado menos de 2 GPs em 2 sessões de treinos durante o ano. Em 2025, vai aumentar para 4 sessões. O caos do GP de Interlagos do ano passado expôs uma grande falha no livro de regras. O treino de sábado foi cancelado por causa da chuva e houve risco de não haver disputa pela pole position. Faltavam diretrizes sobre como definir o grid se as circunstâncias impedirem a realização do treino classificatório, especialmente com as complicações causadas pelas corridas sprint. Até a última temporada, essa situação era resolvida pelos comissários, que decidiam como o grid deveria ser formado. Normalmente, era com base nas posições dos treinos mais recentes, mas Interlagos complicou tudo. Num fim de semana de sprint, não ficou claro qual era a sessão de treinos mais recente. Teve o TL1 na manhã de sexta-feira, mas também teve a sessão de classificação para a corrida sprint na tarde do mesmo dia, e os resultados dos dois foram bem diferentes. A FIA já sabia dessa falha nas regras fazia um tempo. Por isso, mesmo antes do Brasil, uma mudança foi acordada para 2025. O novo artigo do Regulamento Esportivo diz que, a partir de agora, se houver circunstâncias excepcionais que impeçam a realização do treino classificatório, o grid vai ser definido com base na classificação do Mundial de Pilotos. Houve outro pequeno ajuste nas regras por causa do que aconteceu aqui no Brasil. O carro de Alex Albon foi retirado da corrida pouco antes do início, mas a posição dele no grid não tinha sido fechada. Em 2025, o grid final vai ser definido 1 hora antes do início do GP. Antes eram 2 horas. Agora, os retirados até 75 minutos antes da largada não vão ser incluídos no grid, permitindo que os outros avancem.